Fala galera, vamos começar então o 7º episódio do podcast e falaremos sobre lúpulo no Brasil, formas de apresentação, como está esse cenário, próximos passos e convidamos... Hoje a gente está com, para mim, uma das grandes feras, talvez a maior fera do país em lúpulo, principalmente quando a gente fala de lúpulo nacional, nosso amigão, parceirão aí de profissão também, Duan Ceola. Dando início a essa nossa ideia, discutindo um pouco, Duan, dá só uma pincelada no que é o lúpulo para cerveja, os formatos que a gente tem acesso hoje no Brasil, até os mais comuns, o que é utilizado, o que a gente tem aí por vir, de repente, a gente vai discutindo, mas... Tô curioso. O que tem na nossa mão hoje de lúpulo no Brasil? Vamos lá. Bom, praticamente o Brasil, ele começou uma segunda era, uma era mais moderna do cultivo de lúpulo, né? Por que uma nova era, uma era mais moderna? Porque o lúpulo no Brasil ele já existiu. Na era do imperador já existiu. Em 1860 a gente já tinha lúpulo cultivado aqui no Brasil. Mas lógico que naquela época a gente tinha outra cultura que surgiu muito mais forte, né? A cultura do café. Pisoteou, massacrou em qualquer tentativa de cultura do Brasil, mas sim a gente teve uma cultura do Brasil de lúpulo lá por volta de 1800, depois de muito tempo foi não esquecida, mas foi escondida e, enfim, foi pisoteada pela própria literatura, que sempre imaginou que não se desse, que não era possível cultivar lúpulo aqui no Brasil, que não dava certo. Mas a gente sabe que dá, né? Que dá certo aqui no Brasil, tanto que o Brasil, o lúpulo aqui no Brasil, ele é uma realidade já, né? Mesmo com quantidades de cultivares muito pequenas ainda, né? O que é um cultivar de lúpulo? Um cultivar de lúpulo é uma plantação de cascade, uma plantação de comete, isso é cultivar. Então, a espécie é Humulus lupulus, né? O cultivar é Saaz, comete, né? Então, no começo, aí nessa... Só pegar um gancho aqui. Eu poderia traçar uma analogia com levedura e falar que seria o equivalente mais ou menos a uma cepa. Isso. A gente está falando de Saccharomyces cerevisiae e a gente está falando de cepas. Isso. Seria a mesma coisa para o... Só para a galera pegar também esses detalhes mais técnicos. Tem gente que chama de strain também. Muito parecido com o conceito da cannabis, da prima, né? Que são primas diretas, né? Sim. Então, basicamente, o lúpulo no Brasil, ele começou essa segunda onda de lúpulo por volta aí de 2016, 2017. Eu tive a honra de acompanhar desde o início todo o crescimento da cultura do Brasil, né, a cultura do lúpulo aqui no Brasil, com acompanhamento da qualidade do lúpulo, né, laboratorialmente falando, com análises de marcadores de qualidade. Percebam que eu não falei em ácido alfa e nem óleo essencial. Estou esperando a hora. Ácido alfa, né, que é um dos compostos que fornece amargor, ácido alfa está longe de ser o composto que define qualidade do lúpulo. Se ácido alfa fosse o marcador de qualidade mais importante, um Saaz não custaria o preço de um Cascade, sendo que o Saaz tem metade da quantidade de ácido alfa que um Cascade tem. O Magnum seria o lúpulo seria mais caro. Um dos mais, né? O Magnum... Você pega o lúpulo Polaris, que apresenta 23, 24% de ácido alfa, ele seria o preço de uma Ferrari. Então não faz sentido. A Ferrari dos lúpulos vai ser o Você quer montar uma cervejaria ou você quer comprar lúpulo? Mais ou menos assim. Só que aí que tá. Aqui no Brasil só existe esse modelo de negócio. Não é exclusivo do Brasil, mas você pega a Europa, Estados Unidos, eles compram o quilo do ácido alfa. É um modelo de negócio diferente, tá? Claro. Cada modelo de negócio tem o seu pró e contra, logicamente, né? Então, desde 2018, a gente vem acompanhando a qualidade do lúpulo, acompanhando a robustez do lúpulo nacional, e de lá para cá as coisas vêm melhorando bastante em questão de qualidade, não em volume. Quando a gente fala em volume, alguns acreditam que eu sou cético, alguns acreditam que eu sou pessimista, mas eu acho que a realidade vai demorar muito tempo, né? No mínimo 15, 20 anos, para o Brasil atender a uma oferta de uma demanda que vai suprir 3, 4% da nossa demanda de lucro interno. Tá?
Só para ter uma Concordo. ideia, no ano de 2019 a gente importou 1.700.000 toneladas de lúpulo. Então, cara, é muita coisa. É muita coisa mesmo, né? Isso por baixo, jogando baixo, é uma conta de padeiro. Vou aproveitar e vou te perguntar, hoje, né, aproveitando o teu envolvimento com lúpulo nacional, e inclusive, né, teve presente no nosso documentário, no episódio de lúpulo, também corre no canal aí para assistir. O Duan foi um dos convidados a falar um pouquinho sobre lúpulo no doc. Ele tá, como é que dizem? Tá aqui nesse quadradinho. Se não tiver aqui, ele tá aqui nesse quadradinho ou aqui nesse quadradinho. Porque lugar. nunca acertam, né? Então eu já vou dizer, tá num dos quadradinhos, vai aparecer. O link tá na descrição do vídeo, acho que é mais fácil. Fala pra gente um pouquinho em que lugares, em que regiões do Brasil a gente consegue hoje já encontrar lúpulos nacionais e talvez quais seriam as características, né, desses cultivares, o que traz de diferente talvez pro sensorial aí esse lúpulo brasileiro. Bom, o lúpulo nacional ele é encontrado, na verdade ele se dá muito bem em regiões mais serranas, né? Durante o período de hibernação do lúpulo, ele precisa de frio, muito frio. Muitas vezes uma região mais litorânea não apresenta um frio tão intenso para o lúpulo entender que ele precisa entrar no período de hibernação. Por isso que o frio é extremamente necessário para o lúpulo descansar. Caso contrário, ele vai trabalhar direto, né? É uma planta perene, então cresceu, poda, deu calor, cresce de novo. Poda, cresce de novo. Isso pode parecer bom, né? Poxa vida, a gente tem a possibilidade de ter produzir direto lúpulo o ano inteiro. Mas vai você trabalhar o ano inteiro sem férias, né? O rendimento oscila muito, né? Então com o lúpulo é a mesma coisa. Então basicamente regiões serranas, a gente pode centrar aí a nossa visão para a região serrana de Santa Catarina, né? Lages, Curitibanos, Urubici também, tanto que a sede da Aprolúpulo fica em Lages, né? Lá realmente é uma região muito expressiva na cultura próspera, do lúpulo, muito próspera. Regiões serranas do estado do Rio de Janeiro, São Paulo também, Minas né? Gerais também, né? Então a cultura do lúpulo se dá muito bem em regiões serranas. Não que numa região litorânea ele não vai crescer, ele vai crescer porque a gente sabe que o lúpulo, você pega um cascade, por exemplo, eu costumo brincar que o cascade ele pode ser facilmente chamado de chuchu. Plantou, ele vem vigoroso, tá? Dependendo aí da vitalidade da planta, ele rouba a cena, né? E qual seria o problema? Seria talvez esses marcadores de qualidade que você mencionou. Isso seria a principal diferença de ter talvez o período adequado para hibernar ou não ter? Isso reflete no quê? Vai refletir na qualidade do lúpulo, observando o parâmetro de qualidade como sendo os metabólitos secundários. É o que o cervejeiro quer. A gente quer, nós como cervejeiros, nós queremos amargor e aroma. Então, a maturidade da planta influencia no amargor e no aroma do lúpulo. E, além disso, o terroir, logicamente, vai influenciar de uma maneira extremamente significativa nos compostos secundários da planta, nos metabolismos, né? Ou seja, um mesmo lúpulo, um cascade cultivado aqui em Blumenau, se você fizer uma clonagem desse lúpulo por estaquia e utilizar e plantar esse mesmo lúpulo numa região serrana de São Paulo, ele vai fornecer características diferentes, ele vai fornecer compostos diferentes. E isso é o terroir, é uma interação ecológica, a gente sabe muito bem disso, é uma interação ecológica entre meio ambiente e vegetal. Essa é a graça da brincadeira toda, na verdade. Né? E voltando, né, ou comentando aquilo que você falou sobre as pessoas te chamam de cético porque você está dando 15, 20 anos para isso atingir uma demanda comercial eficiente, né, para não ficar só no ninguém tem acesso. Já existe lúpulo no Brasil, mas não está na mão de ninguém. Por quê? Porque tem muito pouco. A gente tem que pensar que 15, 20 anos para um mercado potencial não é nada. Não. A gente tem um mercado que exige muito estudo científico, muito estudo dentro de laboratório, muito teste. Então não é simplesmente... A gente está acostumado, né, com esse acesso super vasto à informação, a gente acha que tudo está à distância de um clique. Né? Mas há 15, 20 anos para um mercado novo ser criado é pouquíssimo tempo.
A cerveja artesanal, a cerveja especial no Brasil, a gente está considerando que está 10 anos de uma evolução mais íngreme. E a gente tem, nesses 10 anos de evolução mais íngreme, 2,5%, 3%. O mercado americano levou 30 anos para chegar nos seus 15%, 17%. Com toda a vantagem comercial, de abertura de empresas, de investimento e tecnologia que eles têm. Aí a gente achar que em 5 anos vai ter safras gigantescas atendendo a demanda nacional, a gente está sendo, né, ansioso demais, imediatista e criando expectativas que vão gerar frustrações. Claro. Não adianta a gente achar, é estudo, todo estudo leva tempo. Eu acredito até que a gente está num nível, agora um pouco de visão pessoal, muito avançado, perto do que eu esperava que seria o lúpulo no Brasil. A gente, em 5 anos, vamos colocar aí que o pessoal está plantando e tendo agora essa... Nesses 5 anos a gente ganhou, eu acredito, uns 10, 15 de previsão antiga. Então, levar 15, 20 anos para o nosso mercado, gente, é a previsão que o mercado brasileiro tem de cervejas de criar uma maturidade. São 30 anos para a gente criar, né? A gente ainda fez, né, na nossa discussão do anuário, a gente fez uma previsão de crescimento para 25 anos, os próximos 25 anos do mercado cervejeiro. Então, esse crescimento, esse estudo, essa evolução de mercado do lúpulo é para esse tempo também. Não adianta achar que ano que vem a gente vai parar de importar lúpulo americano e alemão porque tem feito no Brasil. Ano que vem vai estar muito melhor que esse ano? Vai. Vai ter mais lúpulo? Vai. Para atender todo mundo, para substituir totalmente, não. Não vamos cometer o erro que aconteceu com o Cryo Hops, ou os óleos essenciais de lúpulos que vieram aí, as outras formas de adicionar, né, que deram novos formatos de adição de lúpulo para a cerveja. O Cryo Hops, qual que é a fama no Brasil? Não presta, não decanta, não dilui. Por quê? Disseram que aquilo era um ótimo componente para dar aroma, para facilitar a vida do cervejeiro. O que as cervejarias fizeram? Sem teste nenhum, tira todo o lúpulo que a gente usa normalmente, vamos substituir 100%. E só joga 100%, sem teste antecipado. Aí o cara virou lá em cima, num líquido frio a 10 graus, 15 graus, um pozinho, né? Aí a cerveja com gás, já, porque por mais que existe a fermentação, existe gás inserido ali, e jogou um pozinho lá em cima na espuma, achando que esse pozinho ia decantar, igual fazer um achocolatado, né? Joga o achocolatado no leite frio e espera assim, nossa, vai decantar, vai diluir perfeitamente. Não vai. E aí o pessoal, ao invés de... É mal dos mercados novos, né, de qualquer negócio. Esse produto não deu certo. Não fui eu que usei a técnica errada. Desiste, não presta. É caro e não presta. Óleo essencial. Muita gente veio achando que tira todo o lúpulo que eu usava, joga óleo essencial no tanque maturado, olha, substituiu o dry hopping. A cerveja ficou diferente. Claro, é o óleo de aroma. O lúpulo, por mais que ele não passe a alface, não converta no dry hop, né, como converte na fervura, o lúpulo tem gosto, tem sabor, bota ele na água. Ele é amargo. Bota ele dentro da água. Ele vai deixar um aroma legal para a água e o sabor dele, o amargor dele. Então não dá para pegar o óleo essencial e simplesmente substituir o pellet que eu jogo. Não é isso. Você pode ter... E é onde falta, né, para o nosso mercado. Eu vou testar, vou tirar 20% disso e botar o óleo. Claro. Vou ver quanto que o óleo me adianta. Vamos ver quanto de purga. Montar uma curva de calibração. Entender o comportamento da cerveja com essa nova forma de apresentação. Que não é nova, mas para nós brasileiros é nova. Ela é nova. Né? Exato. E outra coisa, não adianta reclamar de perfil unilateral se você está substituindo por um composto único. Exato. Sim. Então, é a mesma história da madeira, né? De, chips não dá certo, não dá para fazer com tal coisa. É a mesma história. Vai substituir 100% por uma única técnica? Não, se combinar um pouco, se trazer um pouco de um perfil de uma barrica e depois colocar outra coisa. Isso a gente precisa também amadurecer um pouco no lúpulo, né? A gente tem esse perfil de tentar substituir tudo por algo salvador, como você falou, vai salvar a cerveja. E adicionando agora, falando até por questão eu conversei passei numa aula esses dias sobre a parte sensorial. O nosso mercado ainda está muito preso à tendência dos outros, à moda dos outros. Agora o lúpulo do momento, né, nesse exato momento é o Strapa. Aí ninguém mais quer saber do Cascade.
Cascade é um lúpulo ruim? Não, é um ótimo lúpulo. Revolucionou a indústria craft americana. Exato. Simples assim. Aí cravou ali. Cascade não vale mais a pena usar na minha APA, na minha IPA, porque agora o público quer Strapa. Aí tu chega pro público nas cervejarias ou no lugar, e aí, o que você acha do lúpulo Strapa? Strapa? Quem é Strapa? O que é Strapa? Né? O Galaxy mal foi descoberto pelo público, ele já não faz mais sentido. Mosaic não faz mais sentido. Então a gente tem que parar de achar que a cerveja que vende é aquela que usa o lúpulo que ninguém usa. Aprenda a usar, aprenda a associar o Cascade com o Strapa. Porque você vai economizar dinheiro, você vai trazer perfis diferentes. Claro. Diferente para você ver. Use técnicas diferentes. Poxa, eu vou usar um pouco do dry hops, eu vou usar um pouco de pellet. Em que etapa? Vou fazer 2 dry hops diferentes. Vou fazer um com pellet e outro para calibrar com dry hops, padronizar a minha cerveja. Então olha quanto estudo tem ainda dentro da fábrica, na prática, na técnica, para antes, né? Quanto estudo tem que ser feito antes de chegar lá no tipo de formato lúpulo? Esse não presta para mim. Não presta porque você nem testou. Então o resumo da ópera não é seguir uma tendência, é criar a nossa própria tendência. Exato. É isso que é o diferencial. Isso é um passo a mais para o que todo mundo, boa parte dos cervejeiros almejam, que é a criação da nossa escola, uma escola brasileira de cerveja. Tá? Muita gente vê isso como algo longe, muita gente vê isso como algo perto, mas assim, por que não? Exato. A gente falou isso 2 episódios atrás, né, com o pessoal da Endemic, e eu vou pedir tua opinião agora. Você acha que se forem desenvolvidos outros estilos, né, nacionais aqui, você acha que segue pela linha de inovação em sensorial de que insumo? E se é que vai acontecer, se você acha que na verdade vai vir mais da utilização, talvez mais das frutas ou de algum... Como é que você lê aí a tendência? Na minha opinião, e observando num fator mais histórico da criação de uma escola cervejeira, o ingrediente, o insumo, ele está longe de ser a variável mais importante. Né? Um conjunto de variáveis corroboram para você ter a criação de uma escola brasileira de cerveja, por exemplo, né? Insumos, ok, é uma variável muito importante, mas o que tornou os Estados Unidos, né, um dos pilares que tornou os Estados Unidos uma grande escola, foi inovação no processo, foi buscar processos antigos e trabalhar com esses processos antigos aí para atualizar eles, conseguir tirar mais proveito. Os americanos foram responsáveis por tornar o dry hopping o que ele é hoje. Exato. Se a gente conhece o dry hopping e aplica ele bem, uma técnica essencial, né? É culpa dos americanos, eles tiveram um papel fundamental para isso. Então eu acredito que para a gente criar uma escola nacional, lógico, insumo, gabaritamos, a gente tem madeira, a gente tem fruta, tem raiz, tem uma porção de coisa que dá para usar. Tem lúpulo, tem fermento. Tem tudo. Então, insumos, gabaritamos. Agora, o próximo passo, eu acredito que é otimizar processo, a gente conseguir arrancar mais extrato do equipamento, técnica, conseguir fermentar melhor, conseguir literalmente... Agora é o trabalho árduo de cervejeiro. Domar, né? Domar a cerveja. As feras, Domar o processo. E eu sempre comento em aula isso. Quando você conhece o processo cervejeiro, você consegue fazer qualquer estilo, qualquer cerveja, qualquer ideia. É isso aí. Acho que esse é o grande diferencial. E como foi comentado, há 5 anos atrás, quase não tinha a cultura do lúpulo, ela era inexistente. Então, estamos gatinhando, mas em passos muito largos. Essa é a vantagem de sair atrasado, né? Você já tem balizadores, você sabe o que é bom, o que funciona e o que não funciona. Agora, o problema é dar treinamento para essa galera toda, desenvolver o mercado, e é o que a gente sempre fala. E é uma frase do Zinho, né? Eu já roubei para mim, que é o 2º episódio que eu falo. O principal ingrediente da cerveja é o cervejeiro. Lógico. É isso que a gente precisa trabalhar mais. E a gente tem a vantagem de não precisar tropeçar na pedra dos outros. Então, assim, é isso aí. Eu até agora, pensando nisso, talvez esse pensamento de, bom, já fizeram, a gente pode acelerar, seja essa ansiedade de achar que em 3 anos a gente vai ter um mercado autossustentável em lúpulo. Porque, se os Estados Unidos errou nisso, a gente não vai errar. Então, a Alemanha errou nisso, a gente não vai errar mais. Então, a gente vai adiantar esse tempo. Não é bem assim, né? E uma visão também da questão de mercado. A Escola Brasileira de Cerveja, ela não pode ser um objetivo.
Ela Não, tem que não. ser uma Uma consequência. consequência Exatamente, eu do concordo bom plenamente. trabalho. O objetivo agora tem que ser melhoria de Isso técnica, aí. melhoria dos insumos, melhores rendimentos, equipamento, né? Entender, a gente ainda vive tem muita coisa boa de equipamento no país já, boas tecnologias, mas a gente ainda está mais pro Ctrl-C, Ctrl-V Sim. de outros países do que da nossa técnica aplicada aqui. Então isso a gente, a escola cervejeira tem que vir disso, de novas técnicas, melhores usos. É isso aí. Lúpulo igual, tá todo mundo preocupado em, o Cascade, o Columbus, o americano, vamos só fazer a versão americana porque os alemães o brasileiro não gosta. 2,5% só de todo o mercado cervejeiro bebe cervejas diferentes da tradicional. E a gente já está dizendo que eles não gostam de tal estilo, tal cerveja. Então, assim, Já existe um rótulo muito... vamos com mais calma, com mais técnica, mais conhecimento, para ter realmente essa... agora a gente percebeu que tem um perfil sensorial mais E tem encaixado público pra aqui isso. ou ali. Exato. É isso aí. Basicamente, hoje, o atual cenário brasileiro de lúpulo, ele apresenta essas 5 formas de apresentação aqui que eu trouxe para Ia te mostrar para perguntar agora vocês. isso. Aqui nós temos a forma de apresentação em pellet. Isso aqui, gente, na verdade, o Brasil ele precisa correr em direção a isso aí, Ao a pellet. essa forma de apresentação. Por quê? 2 pellets equivalem ao que está aqui dentro desse becker. É compactação de massa, é facilidade de utilização dentro de uma cervejaria. Para quem tá vendo na câmera, né? Para quem tá vendo isso no YouTube, isso aqui equivale ao que está aqui dentro. Então, assim, logística, conservação, né? Valor agregado, custo-benefício, não precisa nem discutir, né? Risco, né? Porque isso é estável, né? Exatamente. Isso é super estável. E até facilidade de utilização, né? Exato. Imagina isso aqui que Isso boia, entope, boia. entupindo as coisas. Está seco, vai absorver líquido. Sim, molhabilidade. Isso aí. Ela vai absorver líquido. Então, o líquido que ficar nessa flor não vai para o seu fermentador. Mas é só uma Façam flor. as Você não contas. usa uma, você usa muito mais do que isso. Exatamente. Então vai sugar, você vai perder rendimento. É. Aqui não. Essa é a forma, né? É ideal. É o alvo, né? É o alvo, É o alvo isso aí é do mercado. No Brasil a gente já tem condições de pelletizar lúpulo, nós temos 2 empresas que fazem equipamentos para pelletização de lúpulo. Que está muito bem pelletizado. Está bem por sinal. pelletizado, Aham. sim. Lógico que no nível de pesquisa exige ainda mais concorrência, exige Aham. mais... Não, é de boa. Barulhinho? De novo? Que porra é essa? Ei, bota lá na estufa, lá em cima na câmera. O que é isso, cara? Que tá toda É hora o cronômetro. Deve estar com... Cronômetro? Tá, mas não tem como desativar o cronômetro? Tem. Ele não está funcionando esse... Bota fora da sala. Essa porra lá pra fora. Sacanagem. Ah, não. Se apitar, vai. Não vai pegar. Aqui tá na lapela. Tá Aí, no- o lapela... Dentro da caixa de isopor. Tá. Dá para continuar aí? Dá. Acho que dá. Claro, pô. É só Só cortar, cortar, rápido, né? Então, basicamente, em relação à tecnologia, nós estamos bem representados, né? O pellet, o que a gente tem que pensar, o porquê pelletizar, né? Às vezes é muito romântico, né? A gente comercializar lúpulo na forma de flor. De fato só que na utilização dentro de uma cervejaria não é tão vantajoso assim, tá? Então, é o que eu sempre comento em sala de aula. O mundo inteiro pelletiza lúpulo, não é à toa. Tem Exato. algum motivo por trás. Faz algum sentido. Quem pode usar fresco acaba até pelletizando. Então por que a gente vai seguir o contrário disso, né? Exatamente. Aqui talvez seja uma das pedras que os outros já tropeçaram, que a gente não precisa bater cabeça. É isso aí. Exato. isso aí. Pra bater foto, maravilhoso. Ah. Né? A foto fica mais legal com flor do que com pellet. Mas quer usar, fazer cerveja? Pellet. Então nós temos o pellet, né, que é a segunda forma de apresentação do lúpulo. Nós temos também o plug, né? Plug ou T100. Esse cara aqui, ele é conhecido como T90. Por que T90? 90% da flor vira pellet. Esse é o termo, essa é a definição do T90. Hoje em dia a gente sabe que o advento da tecnologia permite que seja quase T95. Quase toda a flor vira pellet. Né? As perdas são bem ínfimas. E nós temos então aqui a flor prensada. Tá? Primeira vez que eu vejo ao vivo isso aqui. Bem legal. A flor seca e prensada. Está sendo comercializado no Brasil já. Né? Ele leva as vantagens
de você ter uma compactação no espaço, né? Isso permite com que a logística se torne muito mais fácil. Tá. A estabilidade, você tem menos superfície de contato com o oxigênio. É um pellet gigante, né? É um peletão. Se for pensar, um peletão, né? Ele leva, eu não vou chamar de desvantagem, eu vou chamar de limitação, que é a flor inteira, tá? Não é desvantagem, é uma limitação da forma de apresentação de flor. Então ele vai ter uma molhabilidade, ele vai encharcar, você vai perder líquido, né? Mas tá aqui. Sensorialmente falando, ele traz alguma característica diferente pela quantidade de matéria verde que existe ali? Ou Traz, sim. Quando você tem o pellet e a flor de lúpulo, ou na forma de plug, ou na forma de leaf, né, da flor, propriamente dito, você tem sensorial diferente. Por que isso acontece? Isso acontece lá na pelletização. A pelletização, ela acaba sendo um pouco agressiva com o lúpulo, né? Sim. Expõe a lupulina ao oxigênio, aumenta a superfície de contato da lupulina ao oxigênio. Na flor, não. Na flor, nós temos a lupulina ainda intacta, tá? Isso traz vantagem, logicamente. Quanto mais exposição ao oxigênio, mais vai oxidar, tá? Então, o pellet ele também tem suas limitações. Eu não vou chamar de desvantagem, tá? Exato. Acho que dá pra gente chamar de características, né? São características bem diferentes. Porque dependendo do jeito, da forma de abordagem, o pellet é o cara. E Mas são não. produtos diferentes de fato. São produtos... Fazem cervejas, inclusive, com sensoriais diferentes. São produtos com objetivo diferente, com um sensorial diferente, dependendo muito do objetivo que você quer, do resultado que você quer, você consegue... Destruindo a parada. Tô testando. Não, tá certo? Mas ele é Me dá uma fatia dessa desimprensa. Você jogou, assim, né? você jogou Que massa, ele cara. na fervura, imediatamente ele... Expande. Imediatamente. No dry hopping também, tá? Jogou no dry hopping, ele... Entope muito? top. Igual a flor. Talvez a dica para usar o plug aqui, dando uma dica para quem vende o plug, não jogar direto no dry hop. Aí voltar para a técnica do bag. Para não deixar ele entupir. Ou se eu for jogar na fervura, por exemplo, jogar num bag ou até num cesto. Que seja um cesto de inox que possa ir para fervura e que no final eu possa dar uma leve prensada. Então eu desencharco ele, não perco tanto o rendimento. Então aí cai naquilo que a gente estava falando antes. O produto é o mesmo? Não é o mesmo. Vou usar a mesma técnica? Não pode. Então assim, não adianta dizer, não funciona. Funciona, né? Com uma técnica diferente, com uma aplicação diferente. Pra você ter uma ideia, tem alguns americanos que moem no liquidificador a flor para utilizar na cervejaria. A flor mesmo a ou o plug? flor e o plug. Ah, tá. Os dois, Caramba, né? que loucura. Mas tem que ser uma utilização mais imediata. Tem que ser algo um pouco mais Moeu, imediato. jogou. Moeu, jogou. E aí também a gente está Legal, falando de cervejarias mesmo, pequenas. cara, olha isso. Imagina eu tô com um tanque de 25 mil litros. Não, moe aí. O dry hopping. Você tem 10 minutos. Não. 45 quilos. 25 minutos de double IPA, vamos Dois- fazer o dry hop aí? Dois pallets de flor. Moe aí, rapaz. Então, basicamente, nós temos as três principais formas de apresentação: flor, pellet e plug, tá? Envolve beneficiamento, envolve processamento, só que não tão agressivo. Quando a gente parte para um produto um pouco mais agressivo na questão do processamento, aí a gente parte para extrato de lúpulo, tá? Como, por exemplo, esse cara aqui, um extrato de lúpulo sem ser isomerizado. É um extrato de lúpulo Centennial comercializado aqui no Brasil já. Animal. Eu nem sei se eu vou dar uma navegada, acho que eu vou fazer Não, assim, tá muito ó. bom, tá muito bom. É mesmo? Pode Não, sem vai medo, tá muito bom. Pô, Muito que bom delícia, mesmo, né? Você vê, é um produto nacional quase de ponta a ponta. O lúpulo é nacional. Caraca, E eu achei que ia me saturar rapidinho, mas não. Pô, que Interessantíssimo. delícia. Quanto de alface tem nisso aqui? 69% de ácido alfa. Então, ali dentro deve ter alguns quilos de lúpulo compactado. E ele não tá cheio, tá, gente? Vamos Tá com considerar um que dedinho tem... ali, né? Isso aqui dá pra fazer muita cerveja. Dá. Bom, um vidrinho desse dá pra fazer muita cerveja. Quanto tá valendo um negocinho desse? É caro. O quilo disso aí é consideravelmente caro. Você vai pagar entre R$2.000 o quilo até 5, 6, dependendo da variedade de lúpulo, R$7.000 o quilo. Mas lembrando que é um produto extremamente concentrado. A conta sempre que tem que fazer para qualquer um que a gente for utilizar
é quanto custa, quanto rende. Exato. E ver quanto custa o litro para chegar onde você chegaria com talvez outra técnica. E mais importante do que isso, o que isso agrega, o que isso agrega, o que isso agrega. Exatamente. Então, esse cara aqui, ele é extremamente concentrado, você tem uma vantagem de utilizar ele na produção de cerveja e ganhar em ativo e passivo. Legal. Você tem o custo reduzido, relativamente reduzido na forma de utilização dele e também em passivo, que você não tem quase formação de trubi. Exato. Você manda mais mosto para fermentar, manda mais cerveja para o invase, ganha mais. Exato. Tchim. Se a minha abraçagem no meio tradicional, depois de fervido, com aquele montante de trube, eu tinha de 1.000 litros, eu transferia 950, talvez aqui eu possa transferir 980. Pronto. Aí você pensa, nossa, mas é mais caro. Eu estava percebendo que o pellet está mais... Se eu usar a mesma, chegando no mesmo IBU da cerveja, tá mais barato usar pellet. Faz a conta de 30 litros a mais por braçagem, E não por quanto fermentador. Custa, quanto você vende, né? Lá no fermentador tem menos decantação também, então rende um pouquinho, rende 30 aqui, talvez 10 lá. Exatamente. Então no final das contas no barril, quanto tá rendendo a mais? Às vezes isso pode representar horas a menos numa maturação. Aí que tá, Tem que fazer uma gaga. mexeu com tempo, mexeu com dinheiro, né? Tempo é dinheiro. Pô, Vitor, né? mais horas? Como É isso assim? Eu 6 horas da tarde fecho a cervejaria, volto só no outro dia. Então se ele terminou a maturação às 10 da noite, não mudou nada na minha vida. Então não é o problema do produto, é um problema da sua gestão, da sua organização. isso aí. Cervejarias que rodam 24 horas ou que tem Muita um pegada. controle. Peraí, eu tenho uma automação de maturação que eu posso liberar meu tanque, posso liberar a carbonatação depois de maturado, sabendo que às 10 horas da noite meu tanque vai terminar essa maturação. Ah, Vitor, mas aí a automação no Brasil é caro, ok, é caro, mas já tem gente usando já. Esse cara, né, isso tudo custa dinheiro, custa, mas retorna também. É isso Você aí. não pode fazer a conta do quanto custa. É o quanto tempo leva para voltar. Exatamente. É o quanto vale. É o quanto vale. É isso aí. Então, assim, às vezes você está investindo numa automação que, dependendo do volume que você produz, ou num extrato desse, que cada abraçagem é 30 litros a mais, se eu faço uma por dia, 20 dias são 600 litros de cerveja a mais por mês. Pronto. Se eu vendo a R$10, são R$6.000 de potencial de venda, de faturamento girando na sua mão a mais por mês só porque você trocou o formato do seu lúpulo. Isso. E aí 6 mil a mais não era aqui R$2.000 o quilo? Poxa, tem potencial de 3 quilos de compra só nessa troca. Então eu comprei 1 quilo, para usar, e ele gerou ele tá se pagando. Que rápido, né? Então assim, é Tudo caro. é fazer conta. É caro ou é barato? Depende de como é que dá, depende da conta, né? Da valor variável. O valor atribuído a esse cara aqui envolve tecnologia, né? É isso aí. Caro transformar daqui para cá, principalmente no Brasil. Exato. Utiliza-se gás carbônico no estado crítico ou supercrítico, então envolve uma pressão absurdamente elevada. No estado crítico você pode trabalhar ali com 60 bar de pressão. No supercrítico, 300 bar de pressão, tá? Então é muita pressão utilizada. Então essa aqui é a primeira forma mais tecnológica, não é nada novo, é antigo, existe há mais de 150 anos esse cara aqui, tá? Mais de 150 anos. A extração supercrítica ela é antiga. Que irado. Tá? E nós temos É também antigo mesmo. esse cara aqui que é óleo essencial, puro, tá? Extraído de lúpulo, né? Então nós temos... Tá bem fechado, né? Tá bem Vira só fechado. pra ver se na câmera dá pra perceber essa Ou separação deixa- de fase. Coloca bem pertinho. Talvez estica a mão aí, Vitor. Vamos ver se vai focar e Zoom. Tá vendo, né? dá uma Fase giradinha. amarela, fase. Ele Aí. tem Aí, ó. as Agora fasezinhas. ele separa igual óleo e água, Isso né? aí. Pra você que tá ouvindo, né, no Spotify, não dá pra ver nada, mas aí você dá aquele clique e dá um confere lá no YouTube. no canal né? Brasil Cervejeira. Isso aí. Então aqui, cara, aqui a gente tem óleo essencial apto a fazer um dry hopping fácil, uns 10 mil litros de cerveja. Fácil, tá? Por quê? É o Nossa, óleo que essencial. vale dinheiro, hein, cara? Isso aqui vale, Terminando cara. essa gravação, acho que eu já sei que eu vou levar pra casa. Então ele é um lúpulo, ele é um produto extremamente concentrado na questão do óleo essencial. Tá. É amargo isso aqui? Não. É aromático. Aromático. Não Caramba. tem ácido alfa.
Simples assim. Ele não vai conferir para a cerveja amargor, ele vai conferir aroma. Substitui o pellet? Não. De longe, não vai substituir o pellet. Complementa. Exato. Isso sim. Substituir, uma substituição direta, não. Uma tecnologia um pouco mais barata de ser feita, existe um nicho de mercado altíssimo para esse tipo de produto, já na própria produção de cerveja. Esse nicho de mercado ele é ativo, só que em indústrias paralelas ele ainda se destaca mais, como na medicina. O que tem aqui dentro, literalmente, é terapêutico. Tá? Exato. Então nós temos inúmeros óleos essenciais aqui que têm propriedades medicinais. Tá? Na indústria também, existe uma indústria forte, sucroalcooleira, que utiliza muito esse tipo de produto, perfumaria. Tá? Se você pegar, por exemplo, o protetor solar Sandal, vocês podem falar a marca? Pode falar. Pode. A gente só vai censurar essa parte. Pode, agora ficou mudo, sacanagem. Esse vídeo vai custar 8 milhões pra gente, mas tá bom. A gente pega esses frascos pra gente agora. Pronto, tá fechado, tá pago. Parte do negócio. Se você virar o frasco e ver a composição de um protetor solar, lá vai ter óleos essenciais do lúpulo. Linalol, por exemplo, que é um dos óleos essenciais principais no lúpulo, né? Então, esse aqui é a forma óleo essencial, bem oleosa. Legal. Duan, posso chamar isso de terpeno? Pode e deve. Isso é o terpeno, né? Isso aí é o terpeno. Excelente pergunta, porque tá muito na moda. Tá na moda. Terpeno é o nome que deixa gourmetizado o óleo essencial, né? O raio gourmetizador do óleo essencial, terpenei. O que é o terpeno? O terpeno é uma classe química de compostos. Terpeno não é exclusivo da cannabis. Terpeno existe em toda a cadeia vegetal. Tem Fruta. Flor, fruta, tudo tem terpeno. Tudo que é óleo essencial, que tem hidrocarboneto, átomo de carbono e átomo de hidrogênio ligado, formando um hidrocarboneto, entra na classe dos terpenos. E é isso aí que a gente vê. Aqui, então, nós temos terpenos, hidrocarbonetos, nós temos os hidrocarbonetos oxigenados, que são muitas vezes os próprios hidrocarbonetos oxidados. Tem composto contendo enxofre também, tanto que dependendo do nível de cozimento do lúpulo em análise de óleo essencial, o aroma não fica legal não, tá? Como é o exemplo desse cara aqui. Por quê? Ele é um óleo essencial de análise total. Ele sensorialmente ele não está muito agradável, porque a gente utiliza aqui a gente faz análise de óleo essencial. Então a gente cozinha o lúpulo 4 horas. É para fazer uma destilação completa, para tirar tudo de óleo que tem no lúpulo. Quando você utiliza na produção de cerveja, você consegue resultados muito melhores trabalhando com um tempo menor. 20, 30 minutos de destilação, você só extrai os terpenos, os óleos primários, aí sim você consegue utilizar eles na produção de cerveja. Aí são bem potenciais, né? Legal. Eu ia te perguntar, antes da gente falar de terpeno, beleza, a gente está falando de óleos essenciais aqui. Pessoal que quer, né, explorar um pouco talvez essas alternativas que podem trazer soluções para cervejas que falta aquele punch, falta aquele extrinha para chegar. Acho que vale você dar uma dica em quando utilizar isso aqui e principalmente explicar o conceito, talvez, de volatilidade e agregar um pouco a esse tão famoso terpeno que eu vejo muita gente não sabendo usar, nem em relação à quantidade e nem em momento para adição. E nem sabendo vender, né? Tem gente usando e não sabe explicar para o consumidor final, perde uma oportunidade, né? Exatamente. Basicamente, um produto como esse ele é um pouco diferente, não é difícil, mas é peculiar você utilizar. Ele é um óleo e água não se combinam, e a gente sabe que a cerveja 90% dela é água, tá? Então, como é que se faz para utilizar ele? Você ganha em quantidade. É uma quantidade muito pequena, muito pequena. Você vai trabalhar com 30, 40 microlitros, ppb, parte por bilhão, tá? Então é uma quantidade extremamente baixa que você coloca, até porque se você exagerar, você vai ter problema de retenção de espuma. Sim. Óleo em água, né? Então não rola exagerar. Eu, quando trabalhei na Califórnia com cerveja, a gente usava alguns terpenos lá, 0,3 ml para 60 litros de cerveja. A gente tinha que fazer na seringa. Exatamente. E era difícil de diluir, super difícil de diluir. Você percebia quando entrava na mangueira as bolinhas de óleo
Então você tinha que fazer na hora do invase, então assim, exigia técnica, a gente não tem equipamento ainda feito para diluir, então você tem que sentar e bater cabeça com técnica, tentar resolver isso nesse jeito, né? Quanto mais quente você trabalha com ele na produção de cerveja, mais ele vai volatilizar. Exato. Tá? Então você não é que não pode, não é o ideal. Não deve, né? Utilizar na fase quente, porque é um produto com altíssimo valor agregado e ele vai evaporar. Então se você sentir o cheiro dele, tá perdendo. Sentir o cheiro dele no ambiente é sinal de que ele não tá na cerveja. Ele evaporou. Não, tem parte dele aqui e não tá no copo. Então, você pode utilizar ele antes do invase, você pode utilizar ele durante a maturação, durante a fermentação. Tem alguns estudos que estudam, que vem trabalhando muito com a questão da interação do óleo essencial com a levedura. Tem um estudo americano muito legal que colocou um marcador no óleo essencial, como se fosse um GPS no óleo essencial, e está estudando o comportamento desse óleo essencial dentro de uma célula, acompanhando literalmente o caminho que ele vai percorrendo. Magnífico! Isso vai trazer um desenvolvimento muito significativo na cultura do lúpulo e dos óleos essenciais. Né? Perfeito. Uma pergunta agora, dependendo da tua resposta, isso pode ser talvez uma grande reviravolta para a escola brasileira de cerveja. Se eu extraio terpenos, óleos essenciais, de frutas e flores, correto? O lúpulo é um ingrediente obrigatório para cerveja, né? Legalmente a gente tem que usar lúpulo na cerveja, senão se não tiver, não é considerado, né? Mas se eu usar lúpulo, usei o lúpulo na fervura para dar o meu amargor, usei lúpulo na receita. E trabalhar óleos essenciais, por exemplo, eu uso lúpulos que têm aromas de maracujá, mamão e limão. Se eu usar extrair óleos essenciais de maracujá, manga, né, e limão, né, das frutas, eu consigo ter resultados muito próximos ao aroma que o lúpulo vai trazer. Claro que o perfil de sabor vem do ingrediente do lúpulo, né, amargor, sabor, mas eu não consigo ter talvez cervejas que tragam o perfil aromático cítrico, frutado, fruit beers, ou uma hop lager que vá ter lúpulo de amargor e óleos essenciais de frutas. Eu só não vou poder chamar de puro malte, né? Correto? Sim, porque sim. aí eu estou usando, mas aí também isso não é uma grande necessidade. A cerveja detalhe. É um detalhe, né? Mas eu posso... Detalhe de marketing só, né? Assim, sim, até porque se você pegar o limão, por exemplo, o cheiro do limão é fornecido por um óleo essencial limoneno, chamado limoneno, tá? O limoneno, o óleo essencial está presente no limão e está presente no lúpulo também. Exato. Nós temos limoneno no lúpulo. Bergamoteno, o óleo essencial da tangerina, enfim, tem no lúpulo também. Citronelol das flores, citronela, geraniol do gerânio, linalol da lavanda. Então sim, é possível, com certeza, você imitar esse perfil sensorial de outras fontes, né? Isso vem sendo explorado pelos cervejeiros. E com tendência de ser mais barato, talvez? Talvez, né? sim. Eu acho que se eu extrair óleos de limão, tendem a ser um pouco mais baratos do que os mesmos óleos extraídos do lúpulo. Claro, porque você trabalha com concentrações diferentes, né? No limão você tem muito mais limoneno, no lúpulo você tem traços de limoneno. É pouquinha quantidade, né? Mas sim, com certeza. Acho que é interessante talvez misturar até os dois conceitos, né? Trabalhar com lúpulos que vão te trazer alguns óleos essenciais e complementar nesse buquê outras características que ainda não foram, né, 100% exploradas dentro de variedade de lúpulo, que você pode trazer um perfil singular e único. Talvez esse caminho possa ser um caminho interessante. Uma identidade para uma própria. identidade própria. Até a gente pode criar esse produto. Para continuar chamando cerveja de cerveja legalmente, eu misturo esse óleo extraído do lúpulo com óleos extraídos de frutas e flores. Eu dou um rendimento maior no meu óleo, continuo dentro da lei, porque tem lúpulo na minha cerveja. Só, claro, identifico que tem óleos de outros componentes vegetais que normal. Uma fruit beer é uma cerveja que não é puro malte, porque ela recebe fruta, correto? Então eu posso ter as vantagens aromáticas de uma fruit beer sem jogar a fruta ali. Por questão de processo, isso me deixa com vantagens de processo, tempo, maturação, mistura, risco de contaminação. Eu posso trazer perfis aromáticos de óleos essenciais, ou de terpenos de frutas, flores, associados ao lúpulo. Certamente. E aí a gente abriu uma gama Enorme, infinita de opções agora. Falta tempo para tanta ideia, né? Porque, Exato. assim, tem muita ideia, muita possibilidade de você trabalhar. Isso que é o mais
maneiro e encantador do lúpulo, né? Com o lúpulo você consegue trabalhar com uma versatilidade absurda. Exato. E o lúpulo ele é um ingrediente que permite com que você viaje para os Estados Unidos, viaje para a Europa, viaje para a Inglaterra, sem sair da mesa de um bar. Exato. E isso tem o seu charme, né? O lúpulo é encantador nesse sentido. Eu, particularmente falando, sou um aficionado por lúpulo. Então... A gente nem sabe. Cara, Não deu para perceber, acho. Faz parte da minha vida nos últimos 5 anos, então eu respiro praticamente lúpulo o dia inteiro, todos os dias, né? Às vezes até literalmente no lab, né? Então, é muito bom ver a cultura do lúpulo tomando um caminho bom aqui para o Brasil, né? E isso desperta até mesmo interesse internacional, né? Assim como vem despertando interesse internacional o próprio lúpulo argentino, nosso vizinho. Exato. Na Argentina existe também uma cultura de lúpulo, tá? Vem chamando muito a atenção dos americanos, tanto que alguns americanos são loucos para conhecer a Argentina Pale Ale, feita com lúpulo argentino, né? Nós temos exemplares magníficos de lúpulo argentino, o Cascade argentino é bom, o Mapuche, um lúpulo muito bom também argentino, Teruel, Chitrafu, Catarata, são exemplos de lúpulos argentinos que estão muito sólidos no mercado argentino, só que aqui a gente não tem muito acesso a eles, né? A gente acaba ficando muito limitado à indústria americana de lúpulo. Até que virou global, né? E porque a produção deles também é pequena, né? Pequena. É o mesmo problema da nossa, né? Isso aí. Tem muita demanda, pouca produção, antes pouca do oferta. lúpulo brasileiro ser exportado, vai ser muito utilizado no Brasil, vai, né? Exato, vai demorar para expandir. Eles estão mais ou menos no mesmo tempo que a gente também, né? Para conseguir ter essa expansão. E demora, você não tem tanto apoio. Por que o mercado americano ou alemão vai querer que cresça o mercado de lúpulo brasileiro? Tem toda essa tendência de mercado, essas barreiras, né, comerciais. Poxa, para mercados de fora não querem um Brasil autossustentável em lúpulo. Ou pelo menos não desejam com toda a energia que deveriam, porque sabem que se aqui vai ter mais do nosso, né? Por exemplo, a gente corre agora um sério risco da CIA sumir com a gente, já que a gente falou que pode misturar óleo de frutas com um extrato do lúpulo, então esse pode ser um dos últimos podcasts. Mas eu vou levar isso aqui para casa porque vai dar tempo de fugir. Pode ser um dos últimos, aproveite essa dica, né, antes que seja cortado da internet. Mas cara, é fantástico, né? A tua paixão, né, pelo lúpulo é totalmente justificável pelo que ele realmente expõe, né, de oportunidade, muito de ideia. Versátil, né? Então, é um ingrediente extremamente versátil, um ingrediente muito explorável, né? Mesmo importando, a importação de lúpulo ela tem um papel fundamental na cultura nacional também, não adianta a gente achar que não, né? A gente achar que não, tem, inevitável, né? Então cada grande área tem a sua grande importância no atual cenário, né? Perfeito. Bom, em primeira mão, no ano que vem, a gente vai ter a primeira Copa Brasileira de Lúpulo, né? Um concurso de bom que já lúpulo. pode falar, me sinto bem mais aliviado. Ai, né? Então vai ser um concurso brasileiro de lúpulo, onde que a gente vai analisar a qualidade do lúpulo, levando em consideração 2 marcadores de qualidade, que é o ácido alfa, quantidade de ácido alfa, e o sensorial do lúpulo, né? Toda a parte sensorial, os aromas, ver se ele é aromático, se não é aromático, se foi bem seco ou não. Qual é a ideia de um evento como esse, de um concurso como esse? Além de mostrar para o cervejeiro que nós temos lúpulos muito bons, é forçar com que a cultura do lúpulo caminhe ainda mais rápido no sentido de profissionalização. Né? O agricultor entender que existe uma necessidade de secar o lúpulo numa temperatura correta, numa condição correta, numa situação intrínseca do lúpulo. Existe a necessidade de processar o lúpulo, de beneficiar ele. Não, então o cuidado não é só no plantio, né? O pós, né? O processamento, para a gente que recebe na ponta, talvez seja tão importante quanto todo o cuidado, né? Lá no plantio. E o legal você comenta como Copa, parece, então é para ver quem vai vencer, qual é o melhor. Não só por isso, é criar estatística e informação para o mercado. É mostrar para o público
não só o público de cervejarias, né, o que consome diretamente, mas para o público de um modo Todo geral, mundo ganha. qual é a informação sensorial, qual é a qualidade, explicar. Catalogar então, um pouco reunir, isso, né? reunir profissionais do meio, que já estão inseridos, para avaliar esse lúpulo e criar estatística. Não é falar bem, só bem ou mal, bom ou ruim. É trazer, é como achei demais essa colocação, não é um defeito, é uma limitação, é uma característica, né? Então, pô, essa Copa é sensacional, né? Já tô dentro, quero já participar, nos quero estar lá. Vão assim, ser os juízes, na bom verdade. também, né? vamos. Os sensoriais. E isso é a evolução do mercado, né? Isso é disso que depende o nosso mercado. O mercado de lúpulo, de cerveja e de toda a cadeia, né? Que se vai... Pô, aromatizador de ambientes de lúpulo, perfume Sabe o que eu queria? de roupa. Eu queria de aquele lúpulo. negocinho que dá cheirinho no carro, que tivesse alguma característica cítrica de lúpulo. Ia ser sensacional, cara. Sim. Aquele negocinho que fica pendurado, que Com normalmente... desenho de um lúpulo. Com, Claro. com formato de lúpulo e com o aroma lá do... Ah, eu quero Perfeito. um Galaxy, eu quero não sei o que. Sim, pô. Perfeito. E dá pra gente pensar, né? Por que não a indústria não desenvolver isso, ó? Talvez o segredo esteja aqui, talvez não esteja só em utilizar o lúpulo, ou o que a gente falou de Combinação, vamos né? maximizar, vamos combinar. Poxa, vamos trazer uma característica mais, talvez, do limão. Por que a gente não extrai, não dá esse up, não dá esse boost aí no aroma, esse punch, utilizando outros terpenos, por E assim dizer. a ideia da exclusividade da escola a gente tem frutas que só existem no Brasil. Se a gente associar lúpulos plantados aqui com terpenos de frutas, a gente acabou de criar algo exclusivo. Exatamente. E aí pode começar a direcionar para uma escola brasileira de cerveja autoral. totalmente autoral. Então é um passo, é a ideia, né? Agora é o brainstorm É isso aqui de aí. 3 É isso aí. apaixonados, né, por esse negócio todo. Que daqui surge, né? Espero, né? Quem tá assistindo, tem faz esse aí, cliquezinho. gente, faz aí, Pô, vai dar eles dinheiro. falaram dessa ideia e eu pensei em algo que eles não falaram. Sim. É isso que a gente quer. A gente quer né? somar. Não é o momento do segredo, não é agora que vamos guardar essa ideia. Não, é espalhar essa ideia. Espalhar a palavra, Essa ideia, né? exatamente. Expandir. Exatamente. Profissionalizar o mercado, espalhar essa ideia, essa tendência, né, que veio para ficar. Esse é o grande intuito de todo o trabalho desenvolvido na cadeia do lúpulo. É isso aí. E se você tem alguma dúvida ou se você quer sugerir algum tema, da mesma forma que a gente está interagindo aqui em 3, a gente espera que vocês também comentem, tragam suas dúvidas, tragam talvez aquela peculiaridade, aquela situação que vocês acabaram vivendo, vivenciando. Por que não? Da mesma forma que a gente está trocando essa ideia com o Duan, seria um prazer compartilhar aí também de um podcast com as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo. Exato. E contribuam também, né, com o canal, se inscrevendo, compartilhando um pouco dessa informação que a gente faz com tanto carinho, né? A gente traz as pessoas próximas da gente, a gente tenta trazer talvez um pouco do lado íntimo também, quem é o Duan, o profissionalismo dele, mas também quem ele é como pessoa. E é de grande importância que vocês divulguem esse nosso trabalho por esse Brasilzão afora. E confirmando o que eu falei no início do vídeo desse programa, né? Pra mim, eu errei quando eu falei no início, que era um dos melhores profissionais de lúpulo do Brasil. Eu expandiria essa minha colocação, né? Pouca gente no mundo se dedica e tem talvez essa habilidade de passar para frente. Que uma coisa é eu saber muito mexer e anotar. Sim. Outra coisa é eu saber isso tudo e conseguir repassar, ensinar, compartilhar. Isso é um dom, sim, é uma qualidade. E é um sacrifício também, é o que né? me transforma. Exato, é o que me transforma a gente em fã do teu trabalho. Não é só colega de trabalho, eu sou fã do teu trabalho também. E acredito que vai ter muito mais oportunidade para a gente falar mais. Esse tema da Copa tem que ter um podcast um novo podcast, porque isso é importantíssimo, é um marco para nossa história aí no cerveja no Brasil. Vai cravar a história do lúpulo nacional, vai carimbar. Então, aguardem, fiquem atentos, comentem, perguntem, né? Joguem, como o Antoniazzi falou, tem que ter mais tema aí, o que vocês querem saber, porque a gente volta pra cá, pra frente da câmera e bota isso pra rodar. É isso aí. Eu só tenho a agradecer vocês dois, eu adorei essa conversa, foi muito maneiro, bem leve, bem descontraída. Muito obrigado, esse é o primeiro de vários, eu acho. Tenho certeza. Vamos nessa. Valeu, até a próxima.